Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui para a gente mergulhar a fundo numa das joias da literatura bíblica, o Salmo 103. Olha, eu sei que a gente recorre muito a esse salmo buscando conforto, e com toda razão, as palavras dele são como um abraço, um verdadeiro bálsamo para a alma. Só que se a gente parar por aí, a gente corre o risco de perder a dimensão da genialidade que está por trás dessa composição. O Salmo 103 não é só um texto bonito, ele é uma peça de arquitetura teológica, sabe? Uma obra de engenharia espiritual. É um mapa detalhado da graça de Deus que nos convida para uma jornada fantástica. Uma jornada que começa no lugar mais íntimo do nosso ser, a nossa alma, e se expande até abraçar o cosmos inteiro numa adoração universal. Então, o nosso objetivo aqui hoje vai além de uma simples leitura devocional. A gente vai literalmente dissecar o texto, entender a sua estrutura, a sua anatomia. E para nos guiar nessa exploração, a gente vai usar como base a análise acadêmica super perspicaz do teólogo D.G. Firth. Ele nos ajuda a enxergar não apenas por que a gente deve louvar, mas como a própria estrutura desse salmo nos ensina a praticar um louvor que é consciente, que é integral e, acima de tudo, que é teologicamente bem fundamentado. Então, se preparem porque a gente está prestes a mergulhar nas águas profundas desse texto monumental. E o ponto de partida da nossa jornada é exatamente aqui, nesse primeiro verso. Ele é a chave que liga a ignição de todo o salmo. E reparem numa coisa fascinante de cara. O salmista não começa falando com Deus, nem com o povo na sinagoga. Ele está falando consigo mesmo. É um diálogo interno, uma ordem que ele dá para si. Bendize-o a minha alma. A palavra hebraica para alma aqui é nefesh. E é absolutamente fundamental a gente não cometer o erro de ler esse termo com os nossos óculos do século XXI. Sabe, a nossa cultura foi muito influenciada pelo pensamento grego, de Platão, que via a alma como algo separado, quase aprisionado no corpo. Mas no universo hebraico a coisa é totalmente diferente. A nefesh não é uma parte da pessoa, ela é a totalidade da pessoa. É a sua vida, o seu fôlego, a sua garganta quando tem sede, os seus desejos, a sua mente, suas emoções. É o ser humano por inteiro, corpo e espírito, numa unidade inseparável. Então, quando o salmista convoca a sua nefesh e ainda reforça com "e tudo o que há em mim", ele está dando um comando de engajamento total. Não é um convite para um louvorzinho sentimental ou só intelectual. É uma convocação para que cada fibra do seu ser, cada pensamento, cada emoção, cada célula do seu corpo se alinhem em um único e poderoso ato de adoração. Para a gente poder explorar essa obra-prima com a profundidade que ela merece, a gente vai seguir um roteiro, uma jornada em 6 etapas. Primeiro, vamos focar no chamado íntimo ao louvor. Depois, a gente vai explorar a graça que restaura a vida, para entender o conteúdo desse louvor. Em seguida, vamos ver como tudo isso se conecta com a aliança como memória da graça. A partir daí, a gente mergulha na poesia com as metáforas do amor infinito. Vamos identificar o trono celeste como a fonte de todo bem e, por fim, vamos ouvir o chamado para que um universo em adoração se junte a nós. Vai ser uma caminhada em tanto, do coração ao cosmos. Então, vamos começar. Vamos lá para a nossa primeira sessão, o chamado íntimo ao louvor. Os versos 1 e 2 são o alicerce de tudo. A ordem para bendizer é repetida, e na poesia hebraica, repetição é como usar um megafone, é para dar ênfase máxima. Mas vamos pensar um pouco. O que significa de fato bendizer? A palavra hebraica aqui é barak. A gente traduz como louvar, bendizer, mas o teólogo D.G. Firth nos lembra de algo muito interessante sobre a raiz dessa palavra. A origem de barak pode estar ligada ao ato físico de se ajoelhar, de dobrar o joelho. Pensem nisso. No Antigo Oriente Próximo, qual era o gesto universal de submissão a um rei, a um suzerano? Dobrar o joelho. Portanto, bendizer a Deus no seu DNA carrega uma confissão de soberania. É um ato de reconhecimento de quem manda, de quem está no trono. É um gesto de lealdade e de submissão voluntária, em que a gente oferece as nossas palavras como um tributo de um servo ao seu grande rei. Percebem? É muito mais do que só cantar uma música bonita. É alinhar a nossa existência inteira sobre o governo daquele a quem a gente adora. E para quem é esse chamado? Como a gente já viu, é para nefesh. A gente precisa insistir nisso porque muda tudo. O pensamento hebraico é holístico, integrado. Nós, no Ocidente, fomos treinados a fatiar a vida. Vida profissional, vida espiritual, vida pessoal, como se fossem gavetas separadas. Para o hebreu isso seria impensável. A nefesh é a pessoa inteira, é o eu na sua unidade complexa. E para não deixar dúvida, o salmista ainda acrescenta: "E tudo que há em mim". A expressão no hebraico é todas as minhas entranhas, kerab, que para eles era a sede das emoções mais profundas, dos pensamentos mais íntimos. É uma imagem visceral. A implicação disso é gigantesca, pessoal.
Um louvor autêntico não pode ser só um fragmento da nossa vida de domingo. Ele exige a nossa mente com teologia, com pensamento, exige o nosso coração com paixão, com afeto, exige a nossa vontade com decisão e exige até a nossa força física. É a expressão unificada de tudo que somos em resposta a tudo que Deus é. Agora, o verso 2 introduz um contraste que é o ponto nevrálgico de tudo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Olha que interessante. Na lógica do Salmo, o oposto de bendizer não é amaldiçoar, é esquecer. O esquecimento é o grande inimigo da adoração. É como um veneno silencioso. A palavra hebraica para esquecer, shakaá, ecoa por todo o livro de Deuteronômio, onde Israel é avisado dezenas de vezes: cuidado para não se esquecer do Senhor, das suas obras, quando tudo estiver bem. A amnésia espiritual, portanto, não é um simples lapso de memória, é uma falha de aliança, é um perigo existencial que nos leva à passividade, à ingratidão e, no fim da linha, à idolatria, porque a gente sempre vai adorar aquilo que ocupa a nossa memória. Em contraste, o ato de bendizer, o barak, é abastecido por uma disciplina consciente, a lembrança ativa. E lembrar, no sentido bíblico, não é só um exercício nostálgico, é trazer o passado para o presente de uma forma tão viva que ele molda a nossa realidade agora. O louvor genuíno, portanto, é um ato de resistência contra essa amnésia. É um exercício focado de gratidão que exige o engajamento total da nossa nefesh. Então, para a gente amarrar essa primeira sessão, que é a base de tudo, o Salmo 103 nos ensina que o verdadeiro louvor nasce de uma decisão, de uma convocação interna e deliberada. Ele é um ato total que precisa envolver cada pedacinho da nossa pessoa, a nossa nefesh. E o combustível que mantém esse fogo aceso não são as nossas emoções, que vêm e vão, mas sim a disciplina rigorosa e constante da memória grata. É o ato de lembrar de propósito dos benefícios de Deus que combate o veneno da amnésia espiritual e constrói em nós uma vida de adoração que é autêntica e que aguenta o tranco. Com esse alicerce bem firme, agora sim a gente está pronto para ver o que exatamente a gente precisa lembrar. E isso nos joga direto na nossa segunda sessão, graça que restaura a vida. Se o grande inimigo é esquecer os benefícios de Deus, o salmista agora, como um excelente guia, vai nos dar uma lista. É como se ele dissesse: ok, entendi que preciso lembrar, mas lembrar do quê? Por onde eu começo? Os versos 3 a 5 são a resposta. Eles usam uma série de particípios no hebraico que descrevem não ações pontuais que Deus fez uma vez, mas as suas ações características, contínuas. É quem ele é como ele age consistentemente em favor do seu povo. E se a gente olhar para todos esses benefícios juntos, a gente percebe um fio condutor, um tema que amarra tudo, o tema da restauração completa e multifacetada da vida humana. Esse slide ajuda a gente a visualizar essa jornada de restauração. Olhem só a progressão, a abrangência disso. É de tirar o fôlego. Começa na raiz de todo problema humano, a dimensão espiritual. Ele é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades. A partir daí, a graça transborda para a dimensão física. Ele sara todas as tuas enfermidades. Em seguida, a graça vai de encontro ao nosso destino final, o nosso maior medo, a morte. Ele redime da cova a tua vida. Mas Deus não se contenta em só nos resgatar do fundo do poço. Ele nos eleva à realeza, à honra. Ele nos coroa de benignidade e misericórdia. Que imagem poderosa! Depois ele cuida do nosso sustento e da nossa satisfação mais profunda, fartando de bens a nossa existência. E o clímax dessa restauração é a renovação da nossa energia, da nossa vitalidade, para que a nossa mocidade se renove como a da águia. É uma salvação completa que toca cada área da nossa vida, espiritual, física, existencial, relacional. É Deus refazendo a pessoa por inteiro. Agora a gente precisa dar uma pausa no primeiro e mais importante desses benefícios, o perdão. O verbo que o salmista usa aqui no hebraico é salah. E pessoal, isso aqui é um ponto teológico de uma importância gigantesca. Como Didi Firth destaca na sua análise, se a gente fizer um estudo cuidadoso no Antigo Testamento, a gente descobre uma coisa impressionante. O sujeito do verbo salah é sempre, sem exceção, Deus, YHWH. Seres humanos podem perdoar ofensas uns aos outros, e a Bíblia usa outras palavras para isso. Mas o ato de salah, que significa remover a mancha da culpa, purificar a consciência e restaurar um relacionamento que foi quebrado na sua base, isso é uma prerrogativa exclusivamente divina. Mas ninguém pode fazer isso. Portanto, o perdão não é só o primeiro item da lista por acaso. Ele é o benefício fundador. Ele é a pedra fundamental. Sem o ato soberano e exclusivo de salah, todo o resto da estrutura da restauração
restauração simplesmente desmorona. Todas as outras bênçãos, a cura, a redenção, a coroação, jorram dessa fonte primária da graça perdoadora de Deus. Então, resumindo essa nossa segunda sessão, a gente viu que os benefícios de Deus, que a gente é chamado a lembrar, não são uma lista aleatória de coisas boas que Ele faz. Eles formam uma jornada progressiva, coerente, de restauração total. Tudo começa com esse ato que só Deus pode fazer, o perdão, o salar. E a partir dessa base segura, a graça de Deus se desenrola para curar nosso corpo, resgatar nossa vida da morte, nos dar honra de realeza, nos satisfazer com o que é bom e renovar as nossas forças. É uma graça abundante, extravagante até. E o que o salmista vai nos mostrar a seguir é que essa graça toda que a gente experimenta de forma tão pessoal não é uma invenção nova. Ela tem raízes muito, muito profundas na história da aliança de Deus com seu povo. E assim a gente chega na nossa terceira sessão, a aliança, memória da graça. Até aqui, o tom do salmo foi super pessoal. Minha alma, tuas iniquidades, tua vida. Agora, dos versos 6 a 8, o salmista faz uma transição de gênio. Ele tira o zoom da experiência individual e abre a lente para mostrar o panorama da história da redenção. Ele vai ancorar a graça pessoal, que a gente acabou de ver, na memória coletiva de Israel. A mensagem é muito poderosa. O Deus que me perdoa e me restaura hoje, na minha vida particular, é o mesmíssimo Deus que agiu de forma poderosa e decisiva na história. E o caráter dele não muda. O verso 6 é a ponte para essa nova perspectiva. O Senhor faz justiça e julga a causa de todos os oprimidos. Para qualquer israelita daquela época, ouvir essa frase era como ouvir um hino nacional. Ela evocaria imediatamente o evento que definiu a identidade da nação, a libertação da escravidão no Egito. O Êxodo é o grande ato de Deus em favor dos oprimidos na história de Israel. E ao usar essa linguagem, o salmista está tecendo uma conexão teológica vital. Ele está dizendo, sabe aquele poder divino inacreditável que abriu o Mar Vermelho e humilhou o maior império da época para libertar um bando de escravos? Então, é esse mesmo poder que está agindo agora para te perdoar, para te curar, para te redimir. Ele conecta o micro, que é a nossa salvação pessoal, com o macro, que é a história da salvação. A nossa história de graça é um capítulo dentro da grande narrativa da redenção de Deus. E então o salmista chega ao clímax dessa sessão com o verso 8. E essa frase, ela soa familiar, né? Porque ela não é uma criação original dele. Isso é uma citação, quase palavra por palavra, de Êxodo 34, verso 6. E o contexto dessa citação original, gente, é simplesmente explosivo. Pensem na cena. Moisés está lá no Monte Sinai recebendo a lei. E o povo de Israel, recém-liberto da escravidão, está lá embaixo, ao pé do monte, adorando um bezerro de ouro. Eles quebraram a aliança nos seus primeiros dias. É o ponto mais baixo, a maior traição possível. E é nesse exato contexto de rebelião que Deus, ao se revelar a Moisés, se define. E ele não se define primariamente pela sua ira ou pela sua justiça punitiva, mas pela sua graça, compassivo e benigno, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Ao citar essa que é a autorrevelação de Deus no coração da aliança, o salmista está afirmando que a graça não é um plano B de Deus. A graça é o caráter fundamental de Deus, revelado justamente no momento mais sombrio da história de Israel. Para a gente fechar esta sessão, a lição é muito clara. A graça que a gente recebe não é um sentimento abstrato, não é uma sorte que a gente dá de vez em quando. Ela é um fato histórico, com endereço, fundamentada no caráter e na aliança de Deus. O perdão que cada um de nós experimenta hoje é um eco da mesma graça que foi estendida a um povo rebelde lá no deserto. E o que isso significa para nós? Significa que o nosso louvor nunca é um ato isolado. Ele nos insere numa corrente de fé que atravessa os séculos, nos conectando a gerações e gerações de pessoas que viram e provaram o mesmo caráter divino imutável. E justamente porque o caráter de Deus não muda, a gente pode confiar plenamente nos seus benefícios, hoje, amanhã e sempre. A gente entra agora na quarta sessão, que é poeticamente a mais rica de todas, metáforas do amor infinito. Depois de ter estabelecido que o modo de operação padrão de Deus é a graça, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades, o salmista se vê diante de um desafio gigantesco. Como é que se descreve a magnitude dessa graça? Como colocar em palavras humanas algo que é, por definição, infinito? A linguagem literal, a linguagem comum, simplesmente não dá conta. E a solução do poeta é nos levar para um tour pela imaginação, usando uma série de metáforas poderosas, cósmicas e relacionais, para tentar dar um contorno ao que é incomensurável.
O salmista, então, nos dá 3 imagens espetaculares para a gente tentar visualizar o invisível. A primeira é uma medida vertical. Ele nos convida a olhar para cima e tentar imaginar a distância entre o chão em que a gente pisa e a imensidão do céu. Para a mente antiga, essa era a imagem do inalcançável, do infinito. Essa, diz ele, é a escala da misericórdia de Deus por nós. A segunda imagem é uma medida horizontal. Tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Essa é ainda mais genial. Como Firth observa, leste e oeste são pontos numa linha que jamais se encontram. Se você andar sempre para o leste, você nunca vai chegar no oeste. É uma imagem de separação infinita e, mais importante, irrevogável. É assim que Deus lida com os nossos pecados. Ele os remove para um lugar de onde eles nunca mais poderão voltar para nos acusar. E a terceira metáfora faz um movimento surpreendente. Ela sai da escala do universo e aterrissa na intimidade do nosso lar. É uma imagem relacional. Como um pai se compadece de seus filhos. Depois de nos levar aos extremos do cosmos, ele nos traz para o abraço compassivo de um pai. A graça de Deus é, ao mesmo tempo, infinitamente grande e profundamente pessoal. E é muito importante a gente entender qual é a palavra hebraica que está sendo medida por essas metáforas que aparecem nos versos 11 e 17. A palavra é Hesed. Pessoal, este é um dos termos teológicos mais importantes e mais ricos de todo o Antigo Testamento. E não existe uma palavra só em português que dê conta de traduzir. Misericórdia, bondade, amor leal são boas tentativas. Hesed não é um sentimento passageiro, um afeto genérico. Ela descreve o amor fiel, o amor resiliente, o amor persistente de Deus que está firmemente enraizado na sua aliança, na sua promessa. É o amor de um Deus que se comprometeu e que cumpre a sua palavra, mesmo quando a gente falha. É esse amor pactual, essa lealdade que nunca desiste, que é tão alta quanto os céus e que dura para sempre. E para a gente entender ainda melhor a glória da Hesed de Deus, o salmista cria um contraste dramático com a nossa fragilidade. Nós, seres humanos, diz ele, somos como a grama, como a flor do campo. A gente tem o nosso breve momento de beleza, de vigor, mas aí vem um vento mais forte, um dia de calor intenso e a gente desaparece. O nosso lugar nem se lembra mais de nós. É uma imagem forte da nossa transitoriedade. Como aponta Firth, essa imagem ecoa muito o que lemos em Isaías 40, que também contrasta a fragilidade humana com a permanência da palavra de Deus. E em oposição direta à nossa natureza efêmera, a Hesed de Deus é de eternidade a eternidade. Ela não murcha, não seca, não desaparece com o vento. Ela é o ponto fixo de permanência num universo de mudanças. É a rocha eterna que se estende de geração em geração para aqueles que guardam a sua aliança, oferecendo uma esperança real para a nossa fragilidade. Concluindo essa quarta sessão, a gente viu como a poesia vira a linguagem da teologia quando as palavras normais já não servem mais. O salmista nos mostrou que a graça de Deus é imensa como o universo e ao mesmo tempo próxima e eterna como o amor de um pai. E a essência dessa graça, a sua Hesed, é eterna, é inabalável, servindo como uma âncora segura de esperança no meio do mar agitado da nossa existência finita. Mas fica a pergunta, qual é a fonte última? Qual é a usina de força que gera essa graça tão extraordinária? E isso nos leva direto para a próxima sessão. E a gente chega agora à quinta sessão, que contém o que o teólogo D.G. Firth chama de dobradiça, ou pivô teológico de todo o Salmo 103. O verso 19 é a âncora que prende tudo o que foi dito até agora. É ele que conecta todas as manifestações da graça de Deus aqui na Terra, o perdão, a cura, a redenção, a misericórdia infinita, a sua fonte última, inesgotável, a soberania absoluta de Deus nos céus. Esse verso é o alicerce de concreto sobre o qual todo esse prédio magnífico do louvor é construído e se mantém de pé. Parem e ouçam a natureza absoluta e totalizante dessa declaração. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Esse verso responde a todas as perguntas que poderiam ter ficado no ar. Como é que Deus pode perdoar pecados de forma definitiva? Salriuá. Simples, porque Ele é o Rei soberano e o juiz de todos. Como a sua misericórdia, Hesed, pode ser tão alta quanto os céus, porque é de lá, dos céus, que o seu trono governa. Como Ele pode nos resgatar da cova, da morte, porque o seu reino domina sobre todas as coisas, inclusive sobre a própria morte. A soberania de Deus, então, não é uma doutrina fria, abstrata, para dar medo na gente. Pelo contrário, ela é a garantia quente e pulsante da sua graça. A compaixão de Deus não é uma fraqueza, é a compaixão de um rei todo-poderoso cujo poder garante que a sua compaixão se torne realidade. O perdão de Deus não é uma sugestão, é um decreto real e irrevogável. Toda a bondade que a gente experimenta flui deste único ponto, o trono estabelecido de Deus.
Resumindo, esta seção pivotal nos mostra que a fonte de cada benefício, a realidade por trás de cada metáfora de amor, é a soberania inquestionável de Deus. O trono nos céus é a âncora teológica que garante que as suas ações na terra são eficazes e que as suas promessas são certas. É porque ele reina sobre tudo que a sua rede eterna não é só um desejo bonito, mas uma realidade garantida. A graça não é um acidente cósmico, ela flui de um rei que está em controle ativo e absoluto de todo o universo. E essa verdade fundamental nos leva, por uma questão de lógica, à conclusão inevitável e gloriosa de todo o Salmo. E assim, a gente entra na nossa sessão final, um universo em adoração. Pensem comigo, se o verso 19 acabou de estabelecer que o reino de Deus domina sobre tudo, qual é a única resposta apropriada e lógica para essa realidade? É que tudo deve louvá-lo. O Salmo, que começou de um jeito tão íntimo, quase como um sussurro da alma para si mesma, agora explode num crescendo de orquestra sinfônica. O círculo da adoração se expande de forma exponencial, se movendo do coração de um indivíduo para abraçar toda a criação, convidando um coro universal para se juntar à canção de louvor. A convocação vai se desdobrando numa cascata magnífica, descendo do céu para a terra. Primeiro, o salmista convoca os anjos, os poderosos em força que executam a sua palavra. Em seguida, ele se dirige aos exércitos celestiais, toda a corte do Rei Divino. Depois, o chamado se amplia ao máximo, incluindo todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Pessoal, isso inclui as galáxias mais distantes e o menor grão de areia. As montanhas, os oceanos, os animais, as plantas, toda a criação é chamada a bendizer seu Criador e Rei. Literário genial. Ele retorna exatamente ao ponto de onde partiu. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Essa técnica, que os estudiosos chamam de inclusio, fecha o poema de forma perfeita, como um laço. A alma individual, que começou o louvor se sentindo talvez até sozinha, agora descobre que a sua voz não está isolada. Ela encontra o seu lugar, a sua harmonia, dentro de um coro cósmico ensurdecedor que adora o Rei. Então, para resumir esta última sessão, a gente completa a espiral ascendente do Salmo. O louvor fez uma viagem, saiu do ponto mais íntimo, a nefesh individual, e chegou na conclusão mais expansiva que a nossa imaginação consegue conceber, o universo inteiro em adoração. A grande e encorajadora lição aqui é que o nosso louvor pessoal, por mais frágil, por mais silencioso que ele pareça, nunca é um ato solitário. Quando a gente bendiz a Deus, a gente está, na verdade, se juntando a uma sinfonia que já está acontecendo, ecoando por toda a criação, dos anjos mais gloriosos até a mais humilde criatura. A gente é parte de algo infinitamente maior do que nós mesmos. E assim, a gente chega ao fim da nossa análise. A gente dissecou a anatomia do louvor, seguindo a estrutura genial que o Salmo 103 nos oferece. A gente viu que o louvor autêntico nasce como um ato interno, deliberado e total da nossa nefesh, e que ele é alimentado pela disciplina da memória ativa. Vimos que ele é uma resposta a uma graça de Deus que restaura completamente a nossa existência, uma graça que está firmemente enraizada na história da aliança. A gente tentou medir essa graça com metáforas que nos levaram aos confins do universo e à intimidade do coração de um pai. Descobrimos que a fonte inabalável de toda essa bondade é o trono soberano de Deus. E, finalmente, vimos o nosso louvor pessoal encontrar o seu verdadeiro lugar como uma voz no grande coro universal da criação. O Salmo 103, portanto, nos ensina esta verdade profunda. O verdadeiro louvor é a resposta completa de todo o nosso ser à revelação completa da graça, da misericórdia e da soberania de Deus. E a gente encerra essa nossa análise não com uma afirmação final, mas com uma pergunta que ecoa. Uma pergunta que busca pegar todo esse nosso estudo e transformar em um convite pessoal à reflexão e à adoração. Depois de contemplar a profundidade do perdão de Deus, a vastidão do seu amor leal, a certeza absoluta do seu reino, a questão inevitável volta do cosmos para o centro do nosso coração. Diante de tamanha graça, misericórdia e soberania, a pergunta volta: como é que a alma, a nefesh, a totalidade do nosso ser, bendirá ao Senhor hoje? A resposta para essa pergunta não está em um livro, está na própria prática da adoração. Muito obrigado pela companhia de vocês nesta jornada.